TV Câmara, Campinas. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário, José Maria Matosinho. Está começando a primeira parte da 18ª reunião ordinária e por iniciativa do gabinete do vereador Luiz Rossini, nós teremos essa primeira parte dedicada ao Dia do Hino Nacional Brasileiro. Então vamos acompanhar. Bem, boa tarde. Dando início aqui à primeira parte da sessão da Câmara Municipal de Campinas, no dia de hoje, nós reservamos essa sessão para discutir um pouco sobre o hino nacional brasileiro, já que o dia 13 de abril é a data do hino nacional brasileiro. E para falar um pouco sobre a história do hino, as suas características artísticas e históricas, nós convidamos, e já quero aqui agradecer a presença do Alcides Acosta, que é também presidente da ABAL, Associação Brasileira Carlos Gomes de Artista Lírico. Com ele, presentes nessa tarde aqui na Câmara, Sara Valadares, que é secretária da ABAL, Campinas, e também o Eduardo Florenci, diretor de marketing da ABAL Campinas. A ideia de realizarmos essa pequena reflexão, discussão sobre o hino nacional, primeiro é para dar importância nesse que é um dos símbolos do país, né? Eu fico emocionado, me alegro quando eu vejo, inclusive antes das partidas de futebol, eventos cívicos, a execução do hino nacional brasileiro, porque é o hino da nossa pátria. E fica mais importante ainda a gente fazer essa reflexão no dia de hoje em função de uma discussão que está colocada para toda a sociedade, com o novo governo, né, federal, presidente da República, até a ideia de retomar uma prática que já foi no passado bastante, que era recorrente, que era a execução do hino nacional nas escolas. Eu me lembro, em algum período, quando eu estudei sempre escola pública, né, a gente, antes de entrar para a aula, perfilava todas as classes, era feita a execução do hino nacional brasileiro. Ainda criança, a gente não entendia muito o significado disso, mas é uma coisa que ficou registrado em mim e talvez daí derive até esse respeito que eu tenho sobre o hino nacional brasileiro. Antes de passar a palavra, eu gostaria de rapidamente falar do nosso convidado aqui, né? Alcides Ladislau Acosta. Ele é fundador e presidente da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, ABAL, uma entidade que há 37 anos atua como divulgadora da obra de Carlos Gomes em Campinas e região. Atualmente preside também o Centro de Ciências e Artes, Centro de Ciências, Letras e Artes, o CCLA de Campinas, apontado para eleição a esse cargo pelo emérito e prestante engenheiro Marino Zigiati, graduado em Direito e em Comunicação Social, se especializou também em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Professor titular da Faculdade de Jornalismo da PUC, Campinas, trabalhou na área de comunicação social nas empresas de equipamentos Clark, 3M do Brasil, Bendix, especializando-se em segurança empresarial, gerenciou essa área na Compaq Brasil e Motorola Industrial nas fábricas de Jaguariúna. No jornalismo foi redator dos jornais Correio Popular, Diário de São Paulo e Folha de Valinhos. Tem 3 filhos, o jornalista Sandro Ladislau Acosta, o técnico mecatrônico Leandro Ladislau, que reside no Canadá, e a licenciada em Letras, Ilara Patrícia Acosta Matosinho. Foi agraciado este mês pela Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas com a medalha dos 90 anos dessa corporação artística. Esse é um breve resumo do trabalho e da atividade dessa pessoa que dignifica Campinas. É uma alegria, mais uma vez, recebê-lo na nossa Câmara Municipal. E já de antemão agradeço por ter aceito novamente o convite.
Fique à vontade. Muito obrigado, nobre vereador Luiz Carlos Rossini. É sempre um prazer retornar aqui a esta Câmara Municipal, especialmente para nós relembrarmos, comemorarmos aí, ainda com uma certa antecipação, o 13 de abril, né, que é o dia do hino nacional brasileiro, né? E no ano passado a gente esteve aqui falando também um pouco dessa história, né? Evidentemente que é uma história longa, né? Nós já estamos aí há 3 anos do bicentenário da nossa independência, né? Em 2022 nós estaremos comemorando 200 anos, né, da proclamação da independência por Dom Pedro I, e este hino nacional brasileiro, ele foi composto por Francisco Manuel da Silva, exatamente para comemorar, dentro daquele júbilo, daquela alegria, né, da proclamação da independência, que realmente foi um feito que todos os brasileiros e portugueses também, né, se rejubilaram. O Francisco Manuel da Silva compôs este hino sem somente a parte musical, né, porque ele denominou esse hino como Marcha Triunfal, né? Esse foi o primeiro nome do hino nacional brasileiro, né? 1822, 1823, mais ou menos, foi a primeira execução desse hino somente tocado. Ele não tinha, então, uma letra, né? Então, quando nós nos avizinhamos, né, do 13 de abril, eu acho muito válido, né, muito justo, nós evocarmos este hino e também fazermos algumas reflexões sobre a sua importância, sobre o valor deste hino como um símbolo da pátria, ao lado da bandeira, do brasão de armas e do selo da nossa República, né? A gente está falando, lembrando e divulgando isto para a nossa juventude e para as nossas crianças também. Porque, como você bem lembrou, no passado era prática comum nas escolas esta execução do hino, né? Os alunos eram obrigados a aprender o hino, né? E, se bem que, talvez não entendendo aquelas palavras rebuscadas, né, do parnasianismo, né, que o autor da letra acabou colocando, né? Mas eu também tive essa oportunidade, né? Eu fui aluno de colégio salesiano e ali nós cantávamos todos os hinos, né? Mas eu quero lembrar que, a partir de 2009, dia 22 de setembro de 2009, este hino voltou a ser obrigatório, pelo menos uma vez por semana, ser executado nas escolas, no curso elementar, né? Então, as crianças, uma vez por semana, e hoje estava conversando mesmo sobre isso com a minha neta, que estuda lá no Colégio Progresso, ela disse que toda semana eles cantam o hino nacional brasileiro, né, em decorrência exatamente desta lei de 2009, né, um decreto, né, que tornou obrigatório. Então, aquela polêmica que se estabeleceu quando o anterior ministro da Educação sugeriu às escolas para executar o hino nacional no primeiro dia de aula, né? A polêmica veio mais
devido à questão da filmagem, né? Mas a execução já é feita e era mais do que justo, no início de um ano letivo, né, as crianças cantarem, né, o hino nacional, né, de uma maneira assim cívica, né, feliz, alegre e jubilosa, né? Mas então é muito gratificante para mim. Também me dá muita honra de ser convocado por você, Rossini, para vir aqui falar um pouquinho a respeito dessa história, né, e trazer também alguma reflexão que isso possa evocar. Quero também anunciar e agradecer a presença do Sargento Soares, assessor do vereador Tenente Santini. Não sei se você vai fazer alguma exposição. Isso. Ou vamos... Então, eu vou até Fique à ali. vontade. Vamos falar um pouco dessa história. No laptop ali eu pus assim um roteiro, né, para a gente não se perder muito, né? Então, está ali. Né? Lembrando, Alcides Acosta, quem está ligando a TV Câmara agora, ele vai discorrer sobre o hino nacional brasileiro, que é comemorado, a sua data oficial do hino, comemorado anualmente no dia 13 de abril. A gente antecipou um pouco essa discussão, mas achamos importante visitarmos a história e conhecermos com mais profundidade esse nosso hino. Com a Muito palavra, bem. Alcides. Então, primeiramente, vamos entender o que é um hino. O hino é uma execução de uma canção patriótica, né, uma canção de louvor, né, que vem de muito tempo, né? Entre os antigos, ele era entoado, né, se compunha uma canção para ser entoada em honra aos deuses e aos grandes heróis. É um cântico, né, um poema de invocação, entoado também nas igrejas, né? Eu acho que nas igrejas, por ter o caráter, né, de louvor, né, de elevação dos espíritos a Deus, talvez tenha sido o primeiro lugar, né, as igrejas onde os hinos tenham sido executados, mesmo porque a própria codificação das notas musicais foi realizada pela Igreja, pelo Papa Gregório, né, como a gente sabe, né, na época na Idade Média ainda, né? E é uma composição musical acompanhada de versos, né, em louvor de herói, rei, partido, ou um acontecimento ou uma nação, né? Os hinos são conhecidos desde os primórdios da história e, baseado nas definições existentes, é possível perceber o quanto os hinos são importantes, né? Há muito tempo eles estão presentes na nossa vida. O mais antigo, qual é o mais antigo hino que se conhece? É de 1568, exatamente ali no período, né, da idade do renascentismo, né? Na idade final da Idade Média, né? Esse era o hino da Holanda, chamado de Wilhelmus. Ele até hoje é o hino, né, holandês. É uma homenagem a um certo William de Orange, que foi um mártir da independência holandesa, né? Embora tenha sido cantado em cerimônias patrióticas desde o século XVI, só foi oficializado como hino nacional em 1932. A coroa britânica, né, a Inglaterra, né, o Reino Unido, foi o primeiro hino a ser registrado como tal, a ser oficializado como tal. O Wilhelmus, embora tenha sido muito anterior ao hino God Save the Queen, ou Deus Salve a Rainha, ou o Rei, né, ele só foi oficializado em 1932. Né? Já o hino God Save the Queen, ele foi oficializado em 1745. Aí,
vem aquela outra pergunta: qual é o mais belo hino que se tem no mundo? Né? Que muitas vezes a gente, com aquele fervor, né, nacionalista, aquele fervor cívico, fala assim: não, o hino mais bonito do mundo é o brasileiro, né? Aliás, saiu até no Financial Times, né, um artigo na época de uma das Copas do Mundo, né, que se dizia que o hino nacional brasileiro era uma coisa extraordinária, né? Uma vez que ele causou um impacto, né, naquela Copa, né? Mas muitos dizem que a Marselhesa, né, que foi o grande hino que ele surgiu na época da queda da Bastilha, né, na Revolução lá contra a burguesia, né? A Marselhesa é uma composição de Claude Rouget de Lisle, né? Agora, qual é o teor deste hino? É um hino guerreiro, né? Ele não é um hino de louvação, simplesmente de enaltecimento da pátria, né, das riquezas que uma nação possui. Esse hino, ele fala: avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós, da tirania, o estandarte ensanguentado se ergueu. Ouvis nos campos rugirem esses ferozes soldados? Vêm eles até os nossos braços degolar nossos filhos, nossas mulheres. Às armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos. Então, é um hino que ele é entoado, ele é cantado em qualquer época do ano, cerimônia e tal, mas é sempre chamando para uma guerra ou uma defesa ou um ataque, né? Bem, então vamos voltar agora ao nosso hino nacional. Nos anos 50 e 60, todo mundo se lembra que existiam esses cadernos escolares, onde tinha a bandeira numa capa e a letra do hino na contracapa, né? Quer dizer, todo mundo realmente que ia para a escola tinha um contato, tinha um incentivo, um estímulo para aprender o hino. Sobre o hino nacional brasileiro, ele foi composto, como eu disse, pelo professor Francisco Manuel da Silva, que foi um dos fundadores do Imperial Conservatório de Música. Depois, este conservatório passou a ser chamado Escola Nacional de Música, e no início do século XIX. Não havia letra, como eu disse, neste hino que o Francisco Manuel da Silva criou, né, compôs, né? Uma coincidência foi que o Francisco Manuel da Silva foi um dos professores do Carlos Gomes lá no Conservatório Imperial. Este hino foi composto em comemoração à proclamação da independência, né, em 1822. O Francisco Manuel da Silva achava a Marselhesa um hino vibrante, como era o seu, né? E ele achava que também a Marselhesa poderia ser adequado a uma celebração, né? Mas aí ele comparou com aquele que foi composto por Dom Pedro, né, que era belo, mas também não tinha assim aquele entusiasmo, aquela fagulha capaz de incendiar o entusiasmo do povo, né? Foi pouco divulgada, a composição só seria relembrada em 13 de abril de 1831, né? Foi chamado o hino ao 7 de abril, né, que é a data da abdicação, né, de Dom Pedro I ao trono, cedendo lugar para o seu filho de 5 anos, né, o Dom Pedro II, queria ser o Dom Pedro II. Então, em 13 de abril, com a abdicação, então foi
denominado este hino por um tempo como o hino do 7 de abril. E aí a letra era a seguinte: os bronzes da tirania já no Brasil não roquejam, os monstros que o escravizavam já entre nós não vicejam. Essa letra, evidentemente, não foi muito bem aceita, não foi muito querida pelos portugueses, já que vocês viram que aí na primeira linha já tem eles classificados como monstros, né? Eles escravizam. Então, realmente, esse hino não podia ter essa letra, né? Então, ele foi abandonado, foi trocado, né? Esse hino foi executado nos festejos da coroação do Dom Pedro II. Aí ele passou a se chamar Hino da Coroação, né? Mas, proclamada a República, o Marechal Deodoro da Fonseca e os demais republicanos, eles quiseram se livrar, né, de tudo que seria um legado da monarquia, né? Tanto é que a estrada de ferro, que se chamava Estrada de Ferro Dom Pedro I, passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil, né? Porque eles queriam mudar tudo que lembrasse a monarquia, né? Em janeiro de 1890, então, também atendendo a este grupo do Marechal Deodoro, foi realizado um concurso, né, para a escolha de uma nova letra. 29 concorrentes participaram, né? Só que, né, e todos grandes compositores e tudo, mas o Marechal Deodoro não gostou, né? E ele também foi insuflado, foi influenciado por políticos, né? Pelos militares que queriam o antigo, né? Não gostaram daquele que ganhou o concurso, né? Que ficou sendo o hino da proclamação da República. Então, este hino, né, ele acabou ganhando o concurso e o Marechal Deodoro resolveu dar a ele uma espécie de prêmio de consolação. Então, foi assinado um decreto 171, de 20 de janeiro de 1890, que conservou o hino nacional, aquela marcha triunfal, né? E adotou esse hino que ganhou o concurso como hino da proclamação da República, que foi feito, né, que foi composto, foi criado por Leopoldo Miguez e José Joaquim Medeiro e Albuquerque, a letra, né? O Brasil passava a ter um hino oficializado, porém sem letra, né? Não tinha, a tal da letra já tinha sido várias vezes trocada e não tinha, nenhuma tinha, vamos dizer assim, conseguido captar o ânimo e o entusiasmo do povo, né? Aí foi criado um concurso para a escolha de uma composição poética, para ser cantado junto com este hino nacional. Aí foi o Joaquim Osório Duque Estrada, que era um poeta, crítico literário, né? Depois ele vai integrar a Academia Brasileira de Letras, né? Não a Campineira, Brasileira de Letras. Joaquim Osório Duque Estrada é que cria definitivamente a letra que nós cantamos hoje, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo o heróico brado retumbante. Porém, este poema ainda esperaria vários anos para ser consagrado como letra do hino. Somente na véspera vamos dizer assim, do primeiro centenário da independência, né, é que ele acabou, por força do decreto 15.671, né, véspera do centenário da independência, 99 anos depois da criação da composição musical, né, é que ele, então, passa a ter esta letra que nós conhecemos hoje. O Francisco Manuel da Silva morreu 5 anos antes do nascimento do autor da letra, que foi o Joaquim Osório Duque Estrada.
Portanto, somente em 1909 é que a atual letra do hino foi composta por Duque Estrada, com pequenas diferenças daquilo que conhecemos hoje, né? Por exemplo, na segunda linha da primeira estrofe, era da independência o brado retumbante. Aí o poeta Osório resolveu colocar de um povo heróico o brado retumbante. Em 1916, o autor trocou Pelo Amor da Liberdade, que era cantada, por Em Teu Seio, ó Liberdade. Também trocou Quando em Teu Belo Céu Risonho e Límpido, por Se em Teu Formoso Céu Risonho e Límpido. E também Dos Filhos de Teu Flanco és Mãe Gentil, por Dos Filhos deste Solo és Mãe Gentil. Realmente a gente deve concordar que ficou muito melhor, né? Na segunda parte do hino, as frases alteradas foram Entre as ondas do mar e o céu profundo, ficou por Ao som do mar e à luz do céu profundo, e O pavilhão que ostentas estrelado para O lábaro que ostentas estrelado. Duque Estrada recebeu do governo federal, pela composição dessa letra, 5 contos de réis, né? Que era um grande valor para a época, equivalente a comprar meio carro, meio automóvel hoje. 5 contos de réis. Assim foi adquirida a propriedade plena e definitiva da letra do hino através deste decreto 4.559, de 21 de agosto de 1922. Então é isto, vamos dizer assim, um resumo, né, da história, né? É interessante. Acho que é interessante. Agora, assim, além desse relato histórico, fala um pouquinho assim da obra em si, tanto da letra da questão. Primeiro, ele usou um tipo de linguagem à época, porque antes gostaria de anunciar, agradecer a presença do vereador Vinícius Gratti, fez questão de vir aqui também participar desse momento, né? Porque a construção das frases parece que é numa ordem inversa. Se isso era um recurso daquela época, era dele mesmo, porque isso dá também empresta ao hino uma característica toda especial, não é? É verdade. É bem, como se trata de uma obra literária, um poema, né? Sendo o Joaquim Osório Duque Estrada um intelectual, né? Um escritor, né? Imerso num contexto histórico, né? Do final do século XIX para o século XX, evidentemente que ele seguia os padrões, né, vigentes nos poemas, nas poesias que eram compostas. E era a época que já estava saindo um pouco do parnasianismo, né? O parnasianismo era a escola, né, dos poetas que usavam muito dessas figuras de linguagem, né, a transposição de elementos da frase, né, como esses, no caso que a gente vê aqui, né, a ordem direta da primeira estrofe seria as margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo heróico o grito retumbante, né? E então a gente vê que tem aí esta figura que se chama hipérbato, né? Que é uma transposição dos elementos da frase. Então, no caso aí o verbo está vindo antes do sujeito, né? E assim também há uma inversão do objeto direto e do objeto indireto. Ouviram do Ipiranga, começa por aí, né? Ouviram as margens plácidas do rio Ipiranga, né, do riacho Ipiranga, ouviram de um povo heróico o brado retumbante, né? E também era muito usual, né, nessas poesias, né, para ser mais elegante, para ser mais empolgante, usar palavras de efeito, e também por uma exigência da própria métrica e da própria rítmica e
das rimas, né, que precisavam ser feitas, né? Então, é interessante que um outro compositor muito consagrado, né, que estudou inclusive na Alemanha e tal, e é um grande compositor também, que foi o Alberto Nepomuceno, ele que possibilitou, né, a criação deste hino de uma maneira tão própria, né, porque ele estabeleceu quais as sílabas que deveriam ser as tônicas dentro da frase, para poder encaixar com a letra, com a música, né? Então, ele, como era músico, ele estabeleceu quais eram as tônicas, onde deveriam cair essas sílabas fortes, para poder dar certo na hora de cantar, né? Anteriormente, as letras anteriores eram curtinhas, né? Então, para se fazer o canto, né, de uma frase curta dentro do tamanho da frase musical, tinha que se fazer um verdadeiro malabarismo vocal. E só os cantores líricos da época, né, é que conseguiam cantar essas letras. Tanto é que você vai pesquisar, né, no YouTube, você vai ver as letras anteriores sendo cantadas por um soprano, né, que até me pareceu me fez lembrar muito a Nisa de Castro Tanque. Não sei se é ela que está cantando uma das letras que não prosperaram, né, que acabaram ficando pelo caminho, né? Mas era uma frase curtinha que tinha que fazer um desdobramento, um alongamento da frase para poder dar certo e terminar junto com o final da frase. Já o Nepomuceno pegou e falou, não, você tem que fazer isso, acento na quarta sílaba, na sexta, na sétima e na décima. Tá? Aí, tá. Né? A hora que o Joaquim Osório, né, Duque Estrada, compôs, ele seguiu aquelas orientações do Alberto Nepomuceno. E aí deu tudo certo, né? Então, eu diria que o vocabulário usado, né? Por exemplo, o lábaro, né? O florão da América, retumbante, raios fúlgidos, né? Então, são palavras que são difíceis, né? Não são do linguajar do dia a dia, né? E até acho interessante que eu pesquisei e vi uma emissora de televisão fazendo uma pergunta na rua, né? Acho que era lá em São Paulo, no centro, e perguntando para as pessoas o que é florão, né? O que é margens plácidas, né? E as pessoas se embananavam, né? Não, eu estudei isso na escola, mas na época não parei para procurar no dicionário. E eu sei que foi, mas é para dar elegância, para dar nível, né? O nosso hino não pode ser um hino vulgar, comum, né? Então, para dar exatamente esta categoria, esta qualidade ao hino, é que se usaram essas palavras. Interessante, só recapitulando, né? A música composta por Francisco Manuel da Silva é de 1822, né? Aí, pelo que eu vi aqui, no dia 13 de abril de 1831, ela foi entoada pela primeira vez em público, por isso a data 13 de abril de referência, na despedida de Dom Pedro I, que voltava para Portugal. Exatamente. Não é? E até então só havia música. Em 1909, foi feito um concurso para escolher uma letra para o hino, e depois só o presidente Epitácio Pessoa, através de um decreto, ele comprou e oficializou, em agosto de 1922, a letra que hoje a gente conhece aí, do Joaquim Osório Duque Estrada. Exatamente. Essa letra, nesse concurso lá de 1909, ela já foi feita, encomendada para se encaixar na música, era isso? Exatamente. O Alberto Nepomuceno, ele fez vamos dizer assim, as diretrizes, a orientação, né,
para poder dar certo naquela frase musical, né? Aí, no caso, o Duque Estrada, né, que acabou ganhando este concurso, ele seguiu exatamente aquelas tônicas, né, aquela divisão silábica que o Nepomuceno indicou, né? Então, foi realmente uma coisa que deu certo. Houve outros, né, que também concorreram, mas a letra mais tocante, a mais patriótica, a mais entusiástica, vamos dizer assim, foi esta Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas. Joaquim Osório Duque Estrada. Estamos aqui com o professor Alcides Ladislau Acosta, falando um pouco sobre o hino, a história do hino nacional brasileiro, cuja data é comemorada em 13 de abril. Professor Alcides, mais duas perguntas. Fiquem à vontade também, vereador Vinícius, se tiver alguma curiosidade, algum questionamento para fazer. O senhor mesmo disse, agora, essa informação, na verdade, desde 2009, uma lei federal determina que o hino deve ser dia 22 de setembro de 2009, né? Tornou-se obrigatório nas escolas públicas e particulares de todo o país. Pelo menos uma vez por semana, todos os alunos do ensino fundamental devem cantá-lo. Eu não sei, eu posso estar errado, mas me parece que isso não é tão respeitado, não, né? E qual a importância, na sua ótica, de repente, levar isso, estimular, não só a cantar, ouvir, mas também fazer com que os professores possam discorrer um pouco sobre a história, como o senhor tem feito aqui, para a criação desse senso de patriotismo, senso cívico da nossa juventude? Acho que isso é essencial. Muitos valores estão se perdendo, ou se perderam já, né? E a gente precisa relembrá-los, né? Que esses são valores, eles para serem mantidos, né? E o civismo está entre uma dessas coisas, né? A gente não, eu não gostaria de estar fazendo essa comparação, mas eu tive a oportunidade de trabalhando pela Motorola, de ir várias vezes aos Estados Unidos. E realmente impressiona aquela quantidade de bandeiras que eles colocam, às vezes num prédio só. Eles colocam 8 bandeiras, assim, uma ao lado da outra. É muito sentimento cívico, patriótico, nacionalista, né? Então, aqui nós temos uma bandeira aqui, outra lá, né? Às vezes esquece-se de hastear a bandeira ou de tirá-la do mastro, de acordo com a regulamentação que existe, né? Então, eu acho fundamental que os professores, talvez das escolas municipais, sejam convidados para, por exemplo, ter uma palestra como essa que nós estamos dando hoje, né? Ou que seja feita cópias desta apresentação, que talvez esteja sendo gravado, e se entregue a cada escola, né? Para que realmente as crianças possam ver a importância, né, o valor desse cultivo do hino nacional, o que ele significa, como que é importante, é da nossa identidade, como nação, né? Enfim, eu acho importantíssima essa colocação que você fez, de que realmente não só os alunos, mas os professores. Eu não poderia responder a você se todas as escolas cumprem, né, esta lei, né? Mas eu disse a você que a minha neta, ela estuda no Colégio Progresso e ela confirmou para mim que toda semana eles cantam lá. Que bom. Pelo menos o Progresso, acho que é por causa do Ordem e Progresso. Pode ser. Vereador Vinícius Gratti, queria... Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Rossini, que está
presidindo essa primeira parte da sessão ordinária do dia de hoje, inclusive já parabenizando-o pela iniciativa. Também cumprimentar, compondo a mesa, o nosso amigo Alcides Acosta, e parabenizá-lo também pela palestra que o senhor proferiu aqui hoje, que nos trouxe informações relevantes em torno da questão do hino nacional brasileiro, né? E que teve aí a sua passagem do Dia do Hino Nacional Brasileiro. Apenas, além de cumprimentá-lo, embora não seja o tema específico, mas gostaria que o senhor fizesse também um comentário a respeito do hino de Campinas e algum paralelo aí entre os dois hinos, se possível. Muito obrigado, Alcides. Obrigado, vereador Vinícius. Excelente oportunidade que me é dada pelo nobre vereador Vinícius Gratti. Realmente, o nosso hino Progresso, né, que é de autoria de Antônio Carlos Gomes, né, ele talvez não seja, assim como também o próprio hino nacional, muito fácil de ser cantado, né? Ele requer, né, quando ele foi criado para ser cantado por solistas e também por um coral, né? Então, foi feita uma redução para ser cantado nas escolas, e isso também o nosso tenor Vicente Monteiro, né, teve a oportunidade de gravar um CD que foi entregue a todas as escolas municipais, né? Onde se pode cantar, está numa tonalidade, né, que as crianças conseguem cantar, né? Porque ele realmente é um hino muito bonito, né, de muito boa composição, foi feita para uma feira, né, industrial, né, sob encomenda, né, que esta feira foi realizada em Campinas, e pediram ao Carlos Gomes para compor, né? Então, ele foi feito para cantores líricos, né? Então, realmente, isso, se não fosse feita essa adaptação, seria impossível de ser cantada. Mas, de antemão, eu digo que este hino, que foi gravado na tessitura ou na tonalidade, né, que o Vicente Monteiro canta, né, ele tem condição de ser cantado também pelas crianças nas escolas. É um hino empolgante, né? O Carlos Gomes fez vários hinos, né? Hino a Camões, o hino da Mocidade Acadêmica, né, para os estudantes do Largo de São Francisco, né? Ele fez o hino ao Ceará Livre, né? Então, ele gostava porque o hino é uma coisa empolgante, majestosa, grandiosa, né? E o Carlos Gomes, ele não fez nada que não fosse grandioso, majestoso, né? Tonitruante, né, para usar uma palavra difícil. Mas Carlos Gomes, ele foi aluno do Francisco Manuel da Silva, uma coincidência que eu já citei aqui, né? E é muito interessante. Eu acho que talvez aí esteja o único vínculo, né, assim, entre aspas, né, entre os dois hinos, né? O hino nacional brasileiro, né, também como todas as características que a gente já comentou aqui, né, e também o hino Progresso, né, do nosso querido maestro Carlos Gomes. É isso aí. Que bom. Nós já estamos encerrando aqui a primeira parte da sessão da Câmara Municipal de Campinas, do dia de hoje, né, com uma palestra do professor Alcides Acosta, que nos relatou, fez um breve relato histórico da composição, né, do hino nacional brasileiro. E também agora, por provocação do vereador Vinícius Gratti, fazendo uma correlação com o hino de Campinas, né, já que Carlos Gomes, como foi dito, agora foi aluno de Francisco Manuel Bandeira. Não, da Silva. Perdão, Francisco Manuel da Silva, e talvez tenha dele buscado alguma inspiração para o nosso hino. Quando nós elaboramos o fato de a gente ser longevo, já estou no 5º mandato, mas eu participei da elaboração da Lei Orgânica de Campinas,
e foi minha autoria uma emenda que coloca, são símbolos do município, né? O brasão, a bandeira e o hino. E nós não tínhamos o hino de Campinas lá em 1889, que deveria ser depois através de concurso e tal. E na legislatura seguinte, o então vereador Arlide Lara Romeu é que apresentou a proposta de transformar em lei e oficializar o hino Progresso de Carlos Gomes, né, que passou a partir daí ser o hino de Campinas. Brasil, um país maravilhoso, de um povo maravilhoso. Nós temos problemas, enfrentamos dificuldades, mas tem uma coisa que me incomoda quando eu vejo um brasileiro falar, eu vou embora desse país, né? A gente precisa, de alguma forma, tentar desconstruir isso e talvez o respeito aos símbolos seja uma forma de você estimular esse espírito cívico, né, a partir das escolas, e que a sociedade também aprenda a respeitar e valorizar aquilo que é nosso. Então, Com certeza. Professor Alcides, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, pela palestra. Obrigado a todos que nos assistiram. E está encerrada, então, a primeira parte da sessão de hoje, que tratou do hino nacional brasileiro, cuja data de comemoração é dia 13 de abril, a gente antecipou um pouco, mas era para a gente refletir sobre isso, sobre esse tema. Muito obrigado. Muito bem, nós acompanhamos esta primeira parte da reunião ordinária, que dedicou o tema ao Dia do Hino Nacional Brasileiro. O vereador Rossini está aqui ao meu lado. Vereador, o hino é um símbolo do país, né? E a importância desse símbolo para o país nos dias de hoje. Sem dúvida, né? A ideia do hino como foi dito aqui pelo professor Alcides Acosta, é elevar, né? É glorificar, é valorizar aquilo que é símbolo do país, né? Nas letras, o que a gente procura estimular é a importância do nosso Brasil enquanto nação, importante do nosso povo, né? Como construtor dessa grande nação. Então, o hino expressa isso. É um assunto que recentemente voltou à pauta, né? Por conta de declarações do ministro da Educação, mas agora ficou de que a importância da execução do hino nas escolas do país todo. E já existe uma lei de 2009 que obriga, né, que as escolas executem o hino nacional uma vez por semana. Mais do que a obrigatoriedade legal, o que a gente espera é que tanto educadores, né, professores, como cidadãos em si, entendam que a execução do hino nacional é uma oportunidade rica da gente mostrar, desenvolver o amor, né, o sentimento de respeito à pátria amada Brasil. A ideia dessa sessão era exatamente isso, provocar essa reflexão, essa discussão e a gente perceber, né, que nós vivemos num país maravilhoso, o hino é o símbolo desse país, assim, respeitar o hino significa respeitar tudo que esse país tem de bom. Tá certo, muito obrigado, uma boa tarde. Eu é que agradeço, boa tarde a todos. O vereador Rossini, que presidiu esta primeira parte da reunião ordinária, a 18ª reunião ordinária, que vai começar dentro de instantes, às 6 da tarde. Você acompanha tudo ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Obrigado pela sua audiência e uma boa tarde. TV Câmara Campinas.